Deformidade na face das crianças tem como uma das principais causas respiração noturna de boca aberta. Uma das preocupações que a gente tem muito com os nossos pacientes, criança, é quando eles têm a respiração com a boca aberta e nem necessariamente precisa ter ronco. Se tiver ronco, então é muito pior. O Fábio Rofechado trouxe o filho dele para eu poder avaliar essa semana. O Hospital Hipo desenvolveu agora um novo projeto, um projeto de atendimento infantil. Então, as crianças que forem atendidas no Hospital Hipo hoje, por causa da pandemia, elas têm um acesso privilegiado. A gente dividiu o acesso adulto para acesso para as crianças. É claro que os nossos filhos sempre têm a maior prioridade na nossa vida. E o Hospital Hipo não podia ficar fora de toda essa situação, gerando uma segurança muito maior para os nossos pacientes. Então o Fábio Rofechado levou o filho para mim e falou assim: olha, Marco, o meu filho está dormindo com a boca aberta e ele tem às vezes junta catarro no ouvido, fica com o nariz sempre escorrendo, tem ronco noturno. Então isso daí está ocasionando que a gente está muito preocupado com essas alterações craniofaciais que ele pode ter no desenvolvimento da vida dele. Eu falei: Fábio, isso é uma verdade, é uma coisa que a gente realmente tem que resolver. O Fábio Rofechado foi com o filho dele ali no Centro Diagnóstico da Água Verde, com o Ricardo Ferreira, fazer um raio-x de cavo. Então o exame é muito rápido, ele fez o raio-x de cavo e trouxe para mim. Quando eu olhei a vegetação da adenoide, que esse raio-x de cavo normalmente identifica, falei: Fábio, o caso do seu menino é cirúrgico, não tem jeito, a adenoide é muito grande. Daí, lógico, a gente sempre orienta os pacientes nessa fase que a gente está da pandemia, mas assim, o Fábio não teve dúvida. Daí a gente agendou a cirurgia. Meu nome é Marco César, sou médico, otorrinolaringologista, aquele é o Nick e o Caio. E eu estou falando hoje para vocês da história do Fábio Rofechado com o filho dele, que é um respirador bucal de suplência com ronco noturno, que a gente optou por fazer cirurgia após essa história clínica, um raio-x de cavo que foi feito no centro diagnóstico mostrando mais de 90% de obstrução de via aérea posterior. Nós realizamos a cirurgia. E já na mesma noite, o Fábio ligou para mim no dia seguinte e falou assim: Marco, no meio da noite fui ver se o menino estava respirando, de tão bem que ele estava respirando. Ele ficou extremamente agradecido. E a gente também, porque a gente evitou muitos problemas futuros, como alteração de formação de dente, de céu da boca ou alteração crânioencefálica. Eu vou mostrar para vocês então a cirurgia da adenoide, que a gente realiza aqui no Hospital Hipo. Vamos lá? Então vamos lá. Essa é a narina do lado esquerdo, esse é o corneto inferior que eu estou lateralizando e toda essa estrutura, toda essa que você observa aí no fundo, essa é a adenoide. Então veja, ela fica lá no final do nariz e observe que ela compromete praticamente toda a abertura da cavidade nasal posterior do paciente, que é o cavo. Aqui com Frier, eu vou fazer novamente a lateralização do corneto inferior. Esse passo é sempre importante para que você possa ter um acesso melhor do endoscópio, para ter um controle melhor da cirurgia. Então aqui eu estou aspirando um pouquinho a cavidade nasal do paciente e olha que adenoide. Veja que eu não consigo nem enxergar a entrada do ouvido. Então vamos lá. Então, essa narina esquerda e toda essa adenoide. Do lado direito, logo ali ao lado da adenoide, fica a abertura do ouvido. É por isso que muitas vezes criança que tem adenoide muito grande acaba obstruindo a tuba e fazendo catarro dentro do ouvido. E a criança fica com o ouvido tapado, como se estivesse descendo a serra. Então, aqui eu já estou iniciando a cirurgia. A cureta, que é esse instrumento que a gente utiliza para fazer cirurgia normalmente aqui no Hospital Hipo, ela tá entrando pela boca.
Então, ela entra pela boca, ela é curvada e ela vai então acessando a parte da adenoide. É muito importante a gente ter em mente também que existem outros métodos para a realização da cirurgia da adenoidectomia, como o shaver, que é um equipamento fantástico para essa cirurgia. Mas normalmente esse é o padrão dourado que a gente realiza aqui no hospital, que é com a cureta de adenoide. Observe a tranquilidade realmente e a segurança do procedimento. A gente faz essa curetagem dessa adenoide com total controle de toda a estrutura. Isso é muito importante, porque dessa maneira a gente consegue fazer uma remoção praticamente total da adenoide. E isso evita dessa maneira que tenha uma recorrência da doença, que é uma pergunta muito comum do papai e da mamãe sobre a recorrência da adenoide quando a gente faz a cirurgia nas crianças. Então aqui eu estou usando então um aspirador, veja que eu vou aspirando. Observe que o sangramento, ele não é um sangramento muito importante, porque a adenoide realmente, quando você cureta ela em planos, ela fica assim com um sangramento muito controlado. Então eu estou usando o aspirador pela boca. Observe que antes eu não vi a abertura do ouvido, ele fica ali à esquerda, está vendo? O aspirador está passando bem pertinho. Essa é a entrada de ar no ouvido, que a gente chama que é a tuba auditiva, aqui que eu estou aspirando, ó, tá vendo? E todo esse tecido, aqui, ó, aqui a gente vê bem direitinho a abertura do ouvido no rinofaringe. Por isso que tem uma relação muito íntima entre a adenoide e criança que faz muito catarro ou infecção de ouvido. O Dr. João Manilha teve formação dele de otorrinolaringologia no Manhattan A&E, lá em Nova York. E ele trouxe esse pó amarelo que a gente mistura com soro, que chama-se subgalato de bismuto. Essa substância, ela funciona como uma pedra úmida, que antigamente a gente usava em barba, que era o nitrato de prata. Ela funciona como um produto adstringente. E isso vai fazendo a hemostasia, vai fazendo o controle de sangramento. Então vocês conseguem observar claramente que o sangramento é muito controlado da cirurgia da adenoide que a gente faz aqui no Hospital Hipo. Então a visualização com endoscópio, ela tem uma grande vantagem, porque faz com que a gente consiga, com essa técnica, fazer uma remoção praticamente que completa da adenoide. Lógico que a gente pode usar outros equipamentos, mas isso gera um custo muito alto, tanto para o convênio quanto para o paciente. E o nosso objetivo no hospital é sempre levar o que for de melhor para o nosso paciente. E essa cirurgia da adenoide que a gente realiza, realmente, ela tem um padrão de segurança elevadíssimo. O nosso serviço de anestesia é fantástico para a realização em combinação com o nosso grupo de cirurgiões para realizar a cirurgia tanto da amígdala quanto da adenoide. É por isso que o filho do Fábio Fechado já começou a respirar muito melhor naquela noite. Olha a abertura que eu tive aqui. Olha que fantástica que é essa cirurgia. Olha o controle hemostático. Veja que a gente vê agora totalmente aberto a porção posterior do nariz, que a gente chama de cavo. A adenoide totalmente removida, a abertura do ouvido, que a gente chama de tuba auditiva, já está totalmente livre. Essas crianças não fazem mais infecção de ouvido, não tem mais respiração bucal, não tem mais deformidade craniofacial e nem alteração no desenvolvimento psicomotor. Essa cirurgia realmente é fantástica.